Inscreva-se no canal e ative as notificações. Rodrigo Capello, se quiser cantar, pode cantar também, Rodrigo. Se não, falaremos dos orçamentos dos clubes brasileiros, em especial Vasco e Flamengo, que já desenharam os seus, ou planejaram seus orçamentos para a temporada, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Sereto. Bom dia, PC e Tereza Cristina. Prefiro não cantar para não virar meme. Minha meta aqui é não virar meme. Os orçamentos foram feitos e a gente tem duas situações bem distintas. O orçamento do Flamengo é um orçamento fácil de confiar, né? Até porque o Flamengo fez até valores superiores nesse ano de 2017 em relação ao que ele orçou para 2018. E o orçamento do Vasco é um orçamento para lá de otimista, que a gente vai detalhar aqui e mostrar alguns otimismos exagerados do Vasco, que invariavelmente vão acabar em alguns problemas. Tá aí o orçamento do Vasco, Rodrigo. Receitas em milhões de reais. Exatamente. Televisão é a maior receita, né? A gente percebe com patrocínios e é um ponto em que o Vasco é fraquíssimo. A gente vai ver o valor do Flamengo em seguida, é um valor muito maior. Estádio sócio-torcedor também é um valor muito baixo em comparação a adversários. E é um time que depende dessa venda de atletas. Um orçamento sério não deveria nem considerar esse valor, né? Porque vender jogador é algo absolutamente imprevisível, difícil de contar. E o Vasco não só conta com a venda do jogador, como conta com um mecanismo de solidariedade, né? Ou seja, o terceiro vende um jogador que já passou pelas categorias de base do Vasco, o Vasco recebe um valor e conta com esse valor no orçamento. Esse é um absurdo peculiar do Vasco. Agora, isso é peculiar do Vasco ou é comum a outros clubes? A gente tá vendo o total de receitas e despesas, né? Exato. O Vasco tem essa peculiaridade do mecanismo de solidariedade. Só ele vai tão longe, assim, né? Outros clubes também contam com atletas, que é algo irresponsável. Aliás, a maioria faz isso, né? Hoje, só o Flamengo e o Palmeiras são dois que contam com valores muito baixos ou nenhum. A maioria dos outros adversários conta, mas o Vasco vai além. Contar com um valor de uma transferência que você não tem nenhuma ingerência, né? Nesse caso, em 2018, a gente ainda teve a venda do Felipe Coutinho para o Barcelona, né? Então, 160 milhões de euros, o Vasco tem direito a 4, então ele já fez 16 dos 18 que ele tinha orçado. Então, esse ano ele conseguiu, mas ano passado ele orçou a mesma coisa e não conseguiu. É um tipo de irresponsabilidade que não se faz. A negociação do Felipe Coutinho para o Barcelona rendeu ao Vasco 15 milhões de reais. Por ser o clube formador. Por ser o clube formador. Pois não, Paulo César? Não, Rodrigo, antes de você entrar na questão envolvendo o Flamengo, eu queria te fazer uma pergunta. No bloco anterior, nós mostramos o protesto dos torcedores do Fluminense. Me parece que o Fluminense está querendo desenvolver uma política de austeridade financeira. Agora, como manter uma austeridade financeira diante desse tipo de cobrança que o torcedor faz? É complicado. Eu acho que o Fluminense deve ser, no Rio de Janeiro, o clube em pior situação. Porque a situação financeira, tanto do Fluminense, do Vasco e do Botafogo, é caótica nos três, igualmente caótica. Dívidas enormes, receitas baixas, necessidade de vender jogador, tudo isso é igual nos três. Mas o torcedor do Fluminense está acostumado com o título, né? Foi campeão brasileiro em 2010, campeão brasileiro em 2012, tinha ídolos até pouco tempo atrás, graças a um patrocinador. Esse patrocinador saiu, então ele está mal acostumado. Ele ainda acha que o Fluminense é o maior clube do mundo e tem o maior faturamento e deve competir de igual para igual com o Flamengo financeiramente, e a realidade não é essa, né? Então a posição do Abad é bastante complicada. Ele está fazendo cortes, está fazendo ali o seu plano de austeridade. Não pode fazer cortes demais, porque senão também arrisca o resultado dentro de campo, e ainda tem que lidar com esse tipo de torcedor, algo que o Botafogo, por exemplo, tem muito menos, o Vasco tem muito menos, porque são clubes que têm históricos recentes menos vitoriosos. Bom, vamos então ao orçamento do Flamengo, projetado pelo Flamengo, para que o Rodrigo Capello, que é colunista da revista Época, nos ajude a interpretar esses números aqui, Rodrigo. Pois é, o Flamengo, olha a diferença, o Flamengo tem um orçamento que tem 200 milhões de reais a mais em receita. Patrocínios, ele tem 4 vezes o valor do Vasco. Estádio sócio-torcedor, ele tem 4 vezes o valor do Vasco. Ele considera uma venda de atletas muito menor, ou seja, ele não tem a obrigação de vender o jogador, diferente do Vasco. O abismo que se abriu entre Flamengo e Vasco financeiramente é o maior da história desses dois clubes. E isso faz muita diferença dentro de campo. Agora, esse abismo, então, ele é maior na questão dos patrocínios e do sócio-torcedor, é isso? O resultado é 53 ali, né?
o valor de televisão também é maior, né? Inclusive o torcedor nas redes sociais reclama muito, né? Diz que a divisão das verbas é desigual e tal, mas se você olhar para os dois orçamentos, você vê que o maior problema não é nem a televisão, é o estádio, é o sócio-torcedor, é o patrocínio, tudo aquilo que o Vasco não consegue fazer funcionar por absoluta falta de competência, credibilidade, pela bagunça política e administrativa que é o clube. Ao que parece, é claro que isso é assunto para programas e para ouvir todos os lados possíveis e imagináveis, mas ao que parece hoje em dia, se você não tiver um estádio onde você possa explorá-lo da melhor maneira possível do ponto de vista do sócio-torcedor e do conforto do seu torcedor, né? Se você não conseguir fazer isso e transformar o produto que é o seu time de futebol em algo atraente para que o torcedor vá ao estádio e que se crie um círculo virtuoso, você vai ficar atrás de outros clubes. É o que o Palmeiras está fazendo. O Palmeiras está fazendo isso. Quando a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão que envolve o futebol do estado do Rio de Janeiro, se você pensar que o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o clube com a segunda maior torcida do estado e uma das torcidas quantitativamente mais expressivas do país, disputou 2 jogos, que é o Vasco, com portões fechados. Pois é, começou o campeonato estadual com 2 jogos de portões fechados. Não foi por punição, foi por incapacidade administrativa. Foi por decisão própria. É isso. Quer dizer, como é que... Aí eu sou potencialmente o empresário disposto a colocar a minha marca nessa camisa que tanta história e conquista tem. Mas eu olho aquele cenário, o cenário não me estimula. Quem vai querer? Não é? É diferentemente do que se passa hoje com o Flamengo. O Flamengo, você olha para o cenário que o Flamengo te apresenta e esse cenário é estimulante. Diferentemente do que acontece com o Palmeiras, do que acontece com outros clubes. Então, me parece, hein, Rodrigo, que ainda há por parte de muito dirigente uma soberba de achar que o problema não existe. Não é mais ou menos isso, não? Pois é, existe soberba e irresponsabilidade. Acrescentando mais alguns detalhes ali do orçamento do Vasco. O Vasco, por exemplo, conta com 8 milhões e meio de reais com basquete. O valor que ele consegue todo em patrocínio. Quantos patrocínios tem a camisa do Vasco no basquete hoje? Nenhum. O campeonato já está rolando. Está na 17ª rodada do NBB. O Vasco não tem nenhum patrocínio, mas ele acha que vai conseguir em 2018 8 milhões e meio. O Vasco vai jogar hoje na Libertadores e conta com 7 milhões de reais em competições internacionais. E se ele perde hoje? E se ele perde na rodada seguinte, ainda anterior à fase de grupos? Quer dizer, o orçamento ele é todo inflado, né, para a conta fechar, para ficar aquele superávit bonito, mas quando vem a realidade, falta dinheiro. E aí nessa falta de dinheiro começa a fazer loucura e entra naquele ciclo vicioso que a gente conhece muito bem.